Queridos irmãos, muito boa noite, que a preciosa e pura paz esteja sobre a tua vida e sobre toda a sua família. Quero partilhar uma palavra da parte de Deus, uma palavra que o apóstolo Paulo deixou como doutrina. Esta palavra doutrinária não pertence a nenhum ministério, ela é exclusiva da Bíblia Sagrada, doutrina apostólica. 1 de Tessalonicenses, capítulo 4. E te convido a vir comigo nesta breve meditação. A vocês que se inscreveram no canal A Voz de Atalaia, Deus abençoe. Você que não se inscreveu, você é meu convidado, se inscreva. Este é um pequeno canal, mas propus no meu coração simplesmente pregar só a Bíblia, só a palavra de Deus. Você tem total liberdade para comentar, para dar o seu like. O seu like é muito importante. Quanto mais like nas mensagens, mais o YouTube projeta as mensagens para mais pessoas. Aperte o sininho das notificações para receber mais mensagens de elevo espiritual para você e sua família. Quero te convidar a fazer uma leitura breve no livro 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Finalmente, irmão, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. É claro que o desejo de cada crente é progredir espiritualmente, agradando a Deus. Porque vós bem sabeis que mandamento vos tenho dado pelo Senhor. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vós abstenhais da prostituição. Cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Não nas paixões da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Quero parar por aqui. Olha o interesse do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um dos últimos apóstolos chamado por Deus. Ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. E ali o Senhor Jesus transformou a vida dele. E ele então passou a ser um pregador, um testemunho das verdades de Cristo. O apóstolo Paulo foi um dos apóstolos que mais sofreu por amor a Jesus Cristo. E ele chegou a dizer: aquele que quer viver piamente o Evangelho padecerão perseguições. E ele padeceu muitas perseguições. O apóstolo Paulo foi um dos que mais sofreu por amor a Jesus Cristo. Mas no final da sua vida, ele disse: acabei a carreira, combati o bom combate e guardei a fé. O apóstolo Paulo deixou um belo legado, um belo exemplo. Foi um dos apóstolos que teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo e foi revelado o segredo da igreja para ele. O apóstolo Paulo escreveu 13 epístolas. Tem ensino para todos nas epístolas do apóstolo Paulo. E olha o que ele deixa aqui, para nosso elevo espiritual, para a doutrina de todo aquele que um dia aceitou a Jesus Cristo. Isso aqui não é doutrina de nenhuma igreja, é doutrina do apóstolo Paulo, doutrina da palavra. Porque esta é a vontade de Deus, que vos abstenhais da prostituição. Eu vou ler de novo, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Cada um de vós saiba possuir o vosso vaso em santificação e honra. Qual é o vosso vaso? Qual é o nosso vaso? É o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Porque a Bíblia diz que devemos santificar o nosso espírito, alma e corpo. Porque Jesus Cristo nos comprou pelo seu precioso sangue.
A obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário foi completa, totalmente. Foi o mais puro e perfeito sacrifício para resgatar, para salvar vidas humanas. A minha e a tua fé seria vã se ele não tivesse ressuscitado. Teve uma certa ocasião que o apóstolo Paulo disse a uma igreja: irmãos, eu tenho por mim que as aflições do tempo presente não são nem para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E ele ensinou muito a doutrina de Deus para a igreja. Olha o que ele disse aqui. Não nas paixões da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Quais são as paixões da concupiscência, em especial do nosso tempo? Muitas pessoas estão presos nessas paixões. E quais são as paixões? São muitas. O futebol, quantas pessoas estão presas? Aonde o seu time vai, a pessoa vai. Tem pessoas que perdem até a vida por causa dessa paixão. A moda. Tem pessoas que seguem as tendências de moda. A música. Tem pessoas que seguem as tendências musicais. E há o tempo em que estamos vivendo. As músicas são pejorativas. E muitas pessoas ficam perdidas, atraídas. Gasta dinheiro e mais dinheiro seguindo os artistas. E para a grande multidão, os artistas são admirados, venerados até. E os artistas estão um pouco se lixando para a multidão que os segue. Vemos também as tendências que está no mundo todo, bebidas, novelas, filmes. E os seres humanos se distanciam de Deus quando estão perdidos nessas coisas. Por isso é que Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A pregação do evangelho é boas novas, é boas notícias. E muitas pessoas que estão perdidas, o evangelho vai buscar quando a pessoa dá credibilidade. Porque o evangelho de Cristo está buscando pessoas, vidas humanas, que estão perdidos, Jesus Cristo chegou a dizer aos seus apóstolos, uma certa ocasião: eu vim não para os sãos, mas eu vim para os doentes. A maior intenção do Senhor Jesus Cristo é ter um encontro com aquele que se sente perdido. E quantas pessoas à nossa volta se sentem abandonadas e perdidas, sem o norte, sem uma direção. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo está indo em busca das necessidades humanas para supri-las. E o apóstolo Paulo, ensinando aqui, ele disse: não nas paixões da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Vivem curtindo a vida, dizendo: estou curtindo a vida entre aspas, mas a vida, ela é vivida plenamente quando você reconhece que precisa de Deus na sua vida e você aceita Jesus Cristo. Porque a fama, o dinheiro, a popularidade, as diversões desse mundo não pode preencher a alma humana. Mas quando você tem um encontro com Jesus Cristo, a sua alma é preenchida. Uma certa ocasião, Jesus Cristo disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Aparentemente o mundo parece belo, atraente. Mas a palavra de Deus é clara quando diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não devemos amar esse sistema maléfico, maldito, que aprisiona as vidas. Milhões estão aprisionados nas paixões do futebol, nas paixões da moda, nas paixões das novelas, nas paixões das bebidas. Quantas pessoas querem sair do seu vício e não tem força, não consegue. Estão perdidos e querem sair e não conseguem. Olha o conselho da Bíblia para aqueles que se sentem abatidos, tristes, em pecado, fracassados. O conselho da palavra é esse, está lá no livro de Tiago, capítulo 4, verso 8. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Limpai as mãos pecadoras e de duplo ânimo purificai os vossos corações. Deus quer o melhor para você, para a sua vida, para a sua família. Mas Ele espera um passo da sua parte. E o passo que você deve dar é ouvir a sua palavra, acreditar na sua palavra e aceitar Jesus Cristo na sua vida. Jesus disse: e não quereis vir a mim para ter vida? Vida eterna só em Jesus podemos encontrar. Olha o que o apóstolo Paulo continua dizendo: ninguém oprime, engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas as coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Deus nos chamou para viveres uma vida agradável, piedosa, santa. É claro que não somos perfeitos, mas o Deus que servimos é perfeito. E Ele está trabalhando na nossa vida. Jesus Cristo chegou a dizer: meu Pai trabalhou e eu trabalho até agora. Nenhum de nós que servimos a Deus, que pregamos a palavra de Deus, nenhum somos perfeitos ainda. Mas aquele que é perfeito está trabalhando na nossa vida, que é o precioso Espírito Santo. O conselho da palavra, para aqueles que amam a Deus e temem a Deus, obedecendo a sua palavra, ou se esforçando para obedecer a sua palavra, é esse: não entristeçais o Espírito Santo, pois é pelo qual estáis selados para aquele grande dia. O precioso Espírito Santo é o nosso precioso amigo. Ele intercede por nós quando estamos tristes, abatidos, quando estamos fracos. Ele intercede por nós diante de Deus gemendo, com gemidos inexprimíveis. O Senhor Jesus Cristo agora está no mais alto e sublime trono, e pelo seu Espírito e pela sua palavra Ele está conosco. Porque Ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles, e eles têm estado conosco. Se não fosse o Senhor Jesus na nossa vida, não estaríamos vencendo diariamente os pecados, os problemas, as aflições desta vida. Jesus Cristo disse antes de ir para a glória, Ele disse ao seu povo: no mundo tereis aflições, tenham bom ânimo. E ânimo não se compra no bar da esquina, nem no shopping, nem no mercado. O ânimo se adquire lendo a palavra de Deus, meditando nas coisas de Deus, frequentando os cultos, adorando a Deus. Nós cristãos
Estamos lutando contra a maré. A palavra diz, maior é aquele que está convosco do que aquele que está no mundo. A vitória é certa pelo sangue de Jesus Cristo. Graça e paz da parte de Deus seja sobre você e sobre toda a sua família. Que Deus os abençoe. Dê um like, compartilhe as mensagens do canal A Voz do Atalaia.